Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, você está no Tagarelando. Estamos em mais um vídeo do Veda. Sim, vídeo novo todos os dias agora no mês de agosto. E, gente, o que aconteceu? Calhou de vir esse auê todo em torno do filme da Barbie, justamente enquanto eu tava lendo o livro que eu penso que ela devia ler. Se a Barbie existisse, eu acho que esse é o livro que a Barbie deveria ler. Então, no vídeo de hoje é sobre isso que eu quero conversar. Eu vou falar alguns spoilers, tá bom? A respeito do filme, justamente para eu poder analisar algumas coisas que eu percebi ali naquele filme, trazer algumas reflexões pra gente e, no fim, indicar o livro que eu penso que a Barbie, ou ao menos aqueles que pensam como a Barbie, que tem uma ideia muito parecida com a dela, pelo menos com a Barbie do filme, eu acho que essas pessoas deveriam considerar ler esses livros, tá bom? E aí, gente, eu preciso explicar pra vocês que esse é um vídeo de opinião, certo? Assim como você tem suas opiniões, eu tenho as minhas. Então, enfim, elas podem até divergir em alguns pontos, mas eu te convido a assistir esse vídeo até o final para que você possa pensar, né? Considerar as coisas que eu for tratar aqui e pensar aí se você concorda, se você discorda, mas tudo na base do respeito, minha gente, porque assim, eu acho que a nossa sociedade, ela não sabe mais respeitar, sabe? A gente não sabe mais discutir as coisas amigavelmente, respeitosamente. Não, a gente tem que concordar sempre sobre tudo, o tempo todo, com todo mundo, senão as pessoas viram inimigas, entendeu? E eu não penso dessa forma e espero que você também não. Então vamos lá, o que acontece? No filme da Barbie, ela, né, a Barbie principal, que é chamada, né, de Barbie estereotipada, ou seja, é o ícone, assim, da Barbie. Quando a gente pensa em Barbie, a gente pensa naquele modelo ali, né, de Barbie que é apresentado no filme. Ela vive no mundo dela, que é a Barbilândia, onde tudo é cor-de-rosa, tudo é perfeito, tudo acontece da forma mais linda e feminina possível. É um mundo de mulheres, é um mundo para mulheres. Afinal, a Barbie é um objeto, né, um brinquedo que foi criado pensando nas meninas. E por trás da Barbie existe sim toda uma ideologia feminista. Isso é indiscutível, até a própria Mattel já se manifestou a respeito e no filme mesmo isso é dito claramente. Só que aí no filme o que acontece? A Barbie começa a dar defeito, ou seja, o pezinho dela, né, que a Barbie sempre tem um pé empinadinho assim, ele fica chato, como o pé da Suzy, por exemplo. Então a Barbie não anda mais na ponta do pé, ela não acorda mais de manhã todo dia impecável e disposta. Ela começa a ter pensamentos a respeito da morte. Isso tudo é muito estranho. Então tudo aquilo que a Barbie conhecia e vivia como sendo algo perfeito, o mundo ideal, começou a se desfazer. E daí ela, durante o filme, ela descobre que para resolver essa situação, para resolver esse problema, ela precisa ir para o mundo dos humanos, para o mundo real e encontrar a pessoa que brinca com ela, porque muito provavelmente os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa estão influenciando a Barbie. E daí, quando a Barbie chega no mundo real, ela passa por uma verdadeira crise de identidade. O filme todo é basicamente sobre essa crise de identidade da Barbie, porque ela não entende mais quem ela é realmente, quem ela foi criada para ser. Ela que sempre pensou que fosse um brinquedo que ajudou as meninas a serem o que quiserem, acaba descobrindo que no mundo real, no mundo dos humanos, ela é extremamente criticada. E daí quando ela chega no mundo real, no mundo dos humanos, ela percebe que não é assim. E ela acaba sendo confrontada por pessoas que dizem que, na verdade, ela acabou criando, a Barbie criou um padrão de beleza inalcançável para as mulheres. E por conta disso também, ela é super criticada. E dizem, né, existem frases no filme que afirmam que a Barbie atrasou o movimento feminista por 50 anos e etc. Então, esse é o tipo de coisa que a Barbie vai acabar ouvindo e percebendo quando ela se depara com a realidade, quando ela sai da Barbilândia e chega no mundo real, no mundo dos humanos. E aí eu percebi uma coisa muito interessante enquanto eu assisti o filme e após assistir também, né, fiquei pensando e refletindo aí sobre algumas questões. Uma das coisas que eu achei muito interessante que foram colocadas nesse filme, que fazem a gente pensar sobre as ideias que são jogadas na nossa cabeça o tempo todo, é de que existe um ideal feminista, certo? Dentro do pensamento da ideologia feminista que foi construída ao longo dos tempos, existe um ideal feminista. E a Barbilândia é esse ideal, é uma representação da realidade utópica que o feminismo prega, ou seja, um mundo que é governado por mulheres,
Um mundo em que é a feminilidade que determina as coisas. Um mundo em que as mulheres ditam as regras e os homens são uns babacas, assim, uns bobões que não servem pra nada a não ser para fazerem as vontades das mulheres. Ai, Gabi, que coisa horrível, não é? Feminismo é sobre igualdade entre homem e mulher. Será? Acontece que não é assim na prática. Na prática, o que a gente vê acontecendo são mulheres se impondo para estarem no mesmo lugar dos homens, mas para elas se imporem, elas têm que ser maiores do que os homens. E existe toda uma lógica propagada pelo movimento que acaba justificando esse tipo de ação. Enfim, eu não quero entrar aqui em grandes detalhes, eu só quero, assim, analisar o que o filme trouxe e trazer algumas ideias pra gente, algumas reflexões de como essa idealização feminista pode ser extremamente perigosa, pode ser extremamente ruim, na verdade. Por quê? Eu penso que o movimento feminista, ele é apresentado às pessoas como sendo a solução para os problemas da desigualdade, que de fato muitas vezes existe entre homens e mulheres. Só que na prática, esse movimento apenas manteve as desigualdades existentes, simplesmente invertendo os lados. O que causa nada mais, nada menos do que novos problemas. Então, é muito interessante porque o filme, ele mostra muito essa guerra dos sexos entre mulheres versus homens, homens versus mulheres. E aí o filme faz até uma caricatura bem ridícula, muitas vezes, de ambos. Então, de um lado nós temos a Barbilândia, o mundo governado pelas mulheres, em que os homens são uns bobões, não servem pra nada, apenas pra servir a essas mulheres, deixando pra lá aquilo que eles querem, aquilo que eles pensam, tá? Aliás, eles nem pensam. Já começa daí. E por outro lado, mais pra frente no filme, a gente vai ver meio que uma revolução causada aí pelo Ken. Então, o Ken querendo se reafirmar dentro do mundo da Barbie. E daí você vê outra caricatura daquele homem que é grosseirão, que é machão, que se acha no direito de tudo, que faz a mulher de objeto, a usa a seu bel prazer e etc. Então, nesse ponto da trama do filme, pra mim, ficou muito claro, muito óbvio que nenhum dos lados tá certo. É mesmo que o filme continue tendendo a apontar que não, o lado da Barbie é o melhor, vamos caminhar pra lá, vamos tentar buscar, sabe, uma coerência, um equilíbrio ali, nananã. Mesmo o filme tendendo pra um desses dois lados, eu percebi nitidamente, espero que as pessoas também tenham percebido que, olha, nenhum desses lados é a solução. O ponto é que nós vivemos em um mundo imperfeito, em um mundo em que existe sim desigualdade entre todos, entre todas as pessoas. Sempre foi assim e sempre será assim. É uma triste realidade, mas é a realidade. Tanto que, as pessoas falam, gente, não, mas é a sociedade que corrompe o ser humano, que não sei o quê. Meu, eu trabalho com criança. E criança não tem nenhuma influência, assim, de Instagram, por exemplo. Ela não tem essas influências. E as crianças, elas sabem menosprezar umas às outras. Elas sabem criar desigualdades entre elas. Por quê? Porque pra elas o que importa são elas mesmas. Existe um negócio chamado egoísmo que a gente já nasce com ele, gente. É um dos frutos do pecado. E tá aí, eu já revelei pra vocês. O grande mal, o grande problema de toda a nossa sociedade não é nenhum outro senão o pecado. Então, a minha diferença enquanto cristã de outras pessoas, né, que não são cristãs, é de que eu entendo qual é o problema do mundo, mas eu não só entendo que existe esse problema, eu não apenas nomeio esse problema, como eu acabei de fazer com vocês, chamando de pecado, mas eu também sei qual é a solução. E a solução não é nenhuma outra senão Cristo Jesus. É a redenção e a salvação em Cristo que nos liberta dos nossos pecados. Então, a partir do momento em que você crê que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, ou seja, é o Deus que lá no Gênesis a gente vê que era a palavra e que se fez carne, se encarnou, veio a esse mundo, desceu do seu trono de glória dos céus. Ele não precisava, mas ele escolheu fazer isso. Ele escolheu sofrer a humilhação de se tornar homem, de viver aqui, nesse mundo caído, nesse mundo de pecado, e morrer a morte de cruz. E muitas pessoas não entendem, por que Jesus morreu? Como assim? Falam que Jesus morreu pelos meus pecados. Como assim?
Ele morreu pelos nossos pecados porque ele morreu para satisfazer a ira de Deus, a ira do santo Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento em que o ser humano pecou, o ser humano que Deus criou de forma perfeita estava agora manchado pelo pecado, estava agora imperfeito e não teria mais relacionamento com o Deus que o criou. Então, Deus não permite que isso aconteça. Ele envia o seu filho, que é o único que seria um homem perfeito, para tomar sobre si os nossos pecados e assim morrer, pagar o salário do pecado, morrer, a morte de cruz, recebendo sobre si a ira, a santa e justa ira de Deus e com isso de uma vez por todas dizimar essa dívida, né, do que o pecado ocasionou. Só que aí é que tá, Jesus não permaneceu morto, mas ele ressuscitou, ele voltou a viver. Então, pela primeira vez, a vida venceu a morte. A morte não é mais o ponto final, mas a vida reinou sobre a morte por causa de Cristo. É nisso que eu creio, é sobre isso que eu posso falar. Não sei o que é que você pensa, no que é que você crê, mas estou apenas compartilhando da minha fé e espero que você esteja aberto a ouvir um pouquinho sobre isso. Então, eu creio nesse Jesus, que era o justo pagando pela dívida dos injustos. E aí, a partir do momento em que você crê nisso, e você recebe o perdão de Deus sobre os seus pecados, você recebe esse perdão que Cristo oferece, você passa a entender melhor isso que eu estou te dizendo, que, olha, o mundo era perfeito. O mundo não era a Barbilândia, nunca foi a Barbilândia, porque esse é um ideal criado por certas idealizações de uma corrente filosófica de pensamento. Mas o mundo real, que é o mundo criado por Deus, ele de fato era perfeito. O Jardim do Éden era perfeito, o mundo era perfeito, as coisas existiam em harmonia. E a Bíblia fala que a terra geme, aguardando o dia da volta de Cristo, que é o dia em que todas as coisas serão refeitas. E por isso, enquanto nós estivermos aqui, vivendo a vida de cada dia, nesse mundo imperfeito, as coisas não serão do jeito que a gente gostaria que fossem. Porque nós não temos ainda como desfrutar da vida nesse mundo de forma restaurada. Então, enquanto estivermos aqui, o nosso alvo será buscar viver e ser aquilo que fomos criados por Deus para ser. E essa é a chave, é isso e apenas isso que pode amenizar, não solucionar, mas pode amenizar enquanto a gente tiver que viver a vida não completamente restaurada, isso poderá amenizar os nossos sofrimentos e as nossas desigualdades. Porque perceba, todo o problema da humanidade, que eu já falei qual é o pecado, todo esse problema surgiu de uma mulher chamada Eva, que decidiu que ela não queria ser o que ela foi chamada para ser, mas ela queria ser algo mais, ela queria ser como o próprio Deus. A culpa não foi só da mulher, tá, gente? Fiquem tranquilos. Aliás, Deus responsabiliza primeiro o homem, pra você que não sabe. Mas Adão e Eva pecaram porque eles buscaram ser quem eles não foram criados pra ser. E é por isso que eu digo pra vocês que o livro que eu penso que, nossa, a Barbie devia ler é a Bíblia, gente. A minha Bíblia tá encapada, mas ó, tá aqui. É a Bíblia. Porque só que a Barbie, eu e você encontramos as respostas que estamos procurando. É aqui que a Barbie encontraria e entenderia quem foi que a criou, quem ela é diante dessa pessoa e quem ela foi chamada para ser por causa dele e a partir de um relacionamento com ele. Deus, ele nos molda ao seu próprio caráter. Ele nos chama a sermos parecidos com ele mesmo. Porque ele nos fez imagem e semelhança dele mesmo. Então, pensa, o caráter de Deus. Quem é Deus? Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso, amoroso, bondoso, compassivo. E ele nos chama a ser tudo isso. Tudo aquilo que a gente não conseguiria ser sozinho, a gente consegue por causa dele, por causa da obra que ele realiza no nosso espírito, dia após dia, a partir desse momento de conversão, a partir desse momento em que nós, de fato, o buscamos e de fato temos um encontro com esse Deus. Ele não é mais um Deus da ideia, sabe? Um Deus distante, um Deus estranho, mas ele é o nosso Deus. E ai, Barbie, isso sim é vida, sabe? Viver num relacionamento com esse Deus é que é a vida plena, é que é vida verdadeira, uma vida que desfruta da graça e do amor de Deus. E aí, como leitura complementar, além da Bíblia, eu indicaria o livro Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot, que foi uma leitura que eu terminei recentemente, e aqui esta autora nos mostra
de uma forma muito clara que, olha, Deus não errou quando nos criou mulheres, sabe? Ele tem um propósito maravilhoso com isso e que a melhor coisa que nós, enquanto mulheres, podemos fazer é buscarmos ser quem fomos criadas e chamadas para ser. E assim, vale ressaltar que, embora esse livro seja voltado, né, claro, a um público feminino, afinal, a Elisabeth Elliot estava escrevendo cartas para sua filha que estava noiva, que estava prestes a se casar, e esse livro é simplesmente esse compilado de cartas em que ela deu conselhos e orientações à sua filha. Então, sim, ele é voltado a um público feminino, mas eu recomendaria fortemente aos homens também, aos homens que estão buscando ser verdadeiros homens, porque ao mesmo tempo em que ela fala sobre questões da feminilidade, o contraponto são as questões relativas à masculinidade. Então é muito interessante. Fora que homens, leiam esse livro para vocês entenderem melhor também as mulheres, ou quem as mulheres deveriam verdadeiramente ser. Então é um livro relevante tanto para homens quanto para as mulheres. Mas, como eu falei, esse é um livro de apoio, justamente porque ele apenas reafirma e traz, assim, claro, questões mais práticas a respeito daquilo que a Bíblia já disse, que a Bíblia já afirmou. E eu digo e repito, conhecer essa verdade aqui, conhecer o que existe aqui dentro da palavra de Deus é o que traz verdadeira liberdade. Não é o que a Barbie diz que é liberdade, não é assumir cargos, se realizar profissionalmente, ganhar dinheiro, fama, poder. Não é isso que vai te trazer liberdade, não é isso nem que vai te trazer felicidade. Pode sim, é claro, te trazer certa satisfação, mas será temporário, temporário demais. Liberdade mesmo é saber quem você é e saber que, apesar de ser quem você é, ser pecadora, ser imperfeita, você foi vista, você foi amada, cuidada, perdoada e redimida por aquele que a criou, aquele que te fez com olhos de pai, com amor e não te abandonou e nunca te abandonará. Basta que você se entregue a ele. Pois é, infelizmente eu acho que a Barbie não vai conseguir pegar essa indicação, mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que vive não na Barbilândia, mas vive aqui comigo no mundo real. Minha esperança é que essas minhas tagarelices e reflexões tenham sido úteis a você, que tenham te feito pensar também, considerar algumas coisas. E eu oro para que Deus te abençoe e te ajude a compreender melhor a palavra dele. A gente se encontra amanhã aqui no canal, às 6 horas da tarde, em mais um vídeo, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.